Gente, então hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos do Evangelho, lendo uma história que eu já contei na pílula diversas vezes. Para mim, essa história do Chico é uma das histórias mais legais, porque esse ensinamento se aplica na vida de todo mundo, o tempo todo, a toda hora. É a história da verdade é como um diamante. Para quem tem a obra do Ramiro Gama em casa, nessa versão que eu tenho, na página 140. Tá? Mas o título é A Verdade é como um Diamante. E é mesmo, hein? Nós vamos entender como a verdade é como um diamante. Então bora. A verdade é como um diamante. Uma irmã companheira de viagem conversava conosco no Hotel Diniz, em Pedro Leopoldo, a respeito de um assunto familiar. De uma feita, foi obrigada a dizer a verdade nua e crua a uma parenta, como uma advertência ao seu mau gênio por haver incidido em um erro grave. Delicadamente, contrariamos o seu ponto de vista lhe afirmando que ninguém ensina ferindo, como nos lembra André Luiz em um dos seus poemas no livro Agenda Cristã. A irmã se considerou vencida, mas não convencida. Fomos então à casa do irmão André, onde o querido Chico nos esperava. Então veja vocês, isso era o Ramiro Gama, presta atenção, isso era o Ramiro Gama que escreveu o livro, uma amiga dele, estavam hospedados num hotelzinho em Pedro Leopoldo, muito famoso na época, o Hotel Diniz, né, hospedava muitos viajantes que iam em busca de conhecer o Chico, estavam conversando sobre a vida. E aí essa irmã, essa senhora, conta que tinha brigado, né, falado com a parente umas verdades e tal, e aí o companheiro falou, olha, você tem razão em falar, mas a forma é muito importante, toma cuidado. E aí, tipo assim, ela se convenceu mais ou menos, né? Foi isso que ele quis dizer. E aí eles iam ver o Chico. Depois dos abraços, após encontrar Chico Xavier, olha que lindo, já sentados e atentos à palavra do benquisto médium, sob a nossa surpresa, nos conta logo de início. Emmanuel, uma vez, me disse que a verdade é como um diamante. Gente, olha que legal, os dois tiveram uma conversa, só eles. O Chico não sabia, em tese. Na hora que eles chegam perto do Chico, o Chico olha para eles e fala assim, a verdade é como um diamante. Olhamos então para a irmã, convencidos de que os espíritos ouviram a nossa conversa no hotel. E o médium prosseguiu. Oferecemos o diamante a uma moça e ela, com pedra preciosa, transforma numa joia de realce a sua beleza. Oferecemos o mesmo diamante a um pobre irmão enfermo e ele, satisfeito, troca-o por dinheiro e com esse compra alimento e remédio. Mas numa hora de descontrole moral, jogando à face de alguém, esse alguém todo se envergonha e envia-nos um olhar cheio de vingança e de ódio. Então, a verdade deve ser dosada, não deve ser dita nua e crua. Aí, vocês que adoram falar verdades para todo mundo, eu tenho que falar mesmo, A verdade deve ser dosada. Ela não deve ser dita nua e crua, senão ao invés de bem, vai fazer mal. A caríssima irmã, companheira de viagem, se considerou afinal convencida. A vitória era de Jesus nas lições do Evangelho. Uau! De novo. Uau! Eita, meus amigos, olha que texto maravilhoso! Que história linda de Chico, Emmanuel, com um ensinamento assim que, de verdade, ele é atemporal, isso não vai mudar. A verdade dita nua e crua nunca vai ser a melhor alternativa. Aliás, é o oposto, né, gente? Quanto mais a gente evolui espiritualmente, mais você pensa antes de falar. Aquele que ouve tem menos sensibilidade para ouvir. Então, a tendência é que a gente vá aprendendo realmente, com o passar do tempo, a conversar com as pessoas, a compartilhar com elas, claro, nossas visões, opiniões, mas sem brigar com ninguém. Então, tome cuidado, porque muitas vezes, a gente, com essa desculpa de, eu sou amigo da verdade, se torna cruel. Porque ser verdadeiro não te dá o direito de ser cruel. Isso é muito importante, gente. Ser verdadeiro não te dá o direito de ser cruel. Ser verdadeiro com seu filho, com a sua filha, é necessário. Você é pai e mãe, mas não te dá o direito de ser cruel. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Você ser verdadeiro com o marido na hora da conversa, com a esposa na hora da conversa, com seu pai, com a sua mãe. Estou falando de pessoas próximas, seus irmãos.
Isso é necessário. Olha, eu preciso conversar com você. Mas isso não nos dá o direito de ser cruel. Entende? Você falar o que tem que ser falado, por vezes, precisa ser dito. Até porque se você não falar, vira omissão, né? Se você sabe algo sobre alguém, se você tem algo para oferecer para alguém, não fala e não traz, isso é uma omissão, você está se omitindo. Mas daí achar que a gente tem que falar de qualquer jeito, jogar na cara do outro e depois o outro se vira, isso é falta de caridade também, você concorda? E, gente, isso é muito lindo, né? Porque, como a verdade é um diamante de Deus, eu acho que não custa nada a gente lembrar, a verdade é um grande diamante de Deus. O tempo todo a gente está aqui para conversar sobre ela, né? Você precisa trabalhar. Essa semana eu falava isso com um amigo exatamente nisso, né? Eu tenho aprendido, e Deus é testemunha, eu não estou dizendo que eu aprendi, quem dera, ainda não. Mas posso falar que eu estou no processo, graças a Deus, tenho aprendido a querer o bem infinitamente, principalmente de quem me critica e de quem eventualmente me quiser mal. Tanto no mundo espiritual quanto aqui. Por quê? Uma pessoa que vibra no mal, gente, que quer o seu mal, seja lá por qual motivo for, é uma pessoa que está doente, é um espírito que está doente. Esse espírito não merece raiva, merece compaixão. Porque até outro dia era eu que estava perseguindo alguém. Era eu que estava falando mal de alguém, com inveja de alguém. Você está entendendo? Então faz parte da vida, é isso mesmo, né? Hora a gente é vidraça, hora você é o vidro, hora você joga pedra, hora você é a vidraça, é isso que eu queria dizer. E o importante é que a gente compreenda que se a verdade está com o seu coração, você não tem necessidade de brigar com ninguém, bater boca com ninguém, não existe isso. Não existe isso, né? Se a verdade está no seu coração, de paz, de luz, de você viver uma vida que faça sentido para você, gente, é a única coisa que importa. E que bênção. Porque no final das contas, como falava Madre Teresa de Calcutá, nunca foi entre você e os homens, sempre é sobre você e Deus. Olha que profundo. Uau! Não é? Eita, meus amigos! E vocês? O que vocês acham desse texto, hein? Vocês estão quietinhos hoje? O que vocês acham? Vocês são daquelas pessoas que falam de qualquer jeito ou você pensa duas vezes antes de falar? Ou você é omisso? Porque tem essa, né? Pensar duas vezes antes de falar é legal. Ser omisso não é não. A pessoa fala, eu vou ficar calado. Muitas vezes não é bom, não. Né? Cuidado com os extremos, né? Você tem um extremo, que é aquela pessoa que fala tudo que vem na cabeça, no coração, de qualquer jeito. Tem gente que ainda bebe, né? Para ter coragem, vai lá e despeja nos outros. E tem o outro extremo, que é aquela pessoa que não fala nada nunca. Então ela nunca expõe o que sente, ela se anula. Isso é terrível para a autoestima. Destrói relacionamentos saudáveis do mesmo jeito. Nós estamos buscando o caminho do meio. Né? Nós estamos buscando o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho em que você compartilha, que precisa, mas você vê a melhor forma de fazer. A gente pode até errar o jeito, mas como sua intenção é verdadeira, é genuína, de acertar, gente, tudo se ajusta. É impressionante como tudo se ajusta. É impressionante como tudo se ajusta. Profundo, meus amigos, profundo. Pois é, lindos casos de Chico Xavier, obra maravilhosa. Só para vocês terem ideia, essa obra está na nossa reunião mediúnica, eu estudo ela na nossa reunião mediúnica. Não só ela, a gente estuda o Evangelho também, mas estudamos casos reais do Chico aí, para que todo mundo possa aprender mais sobre esse médium maravilhoso, esse ser humano único que nós tivemos, né, tão pertinho da gente por tanto tempo, aqui reencarnado no Brasil, né? E com certeza está lá velando por todos nós, né? Pedindo a Deus por todos nós no mundo maior, não tenho dúvida nenhuma. Nenhuma, não é?